Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aproveitar essa mesma embalagem para estar fazendo um novo vaso. Vai ficar muito lindo. Primeiramente, eu fecho aqui essa garrafa, né? Eu cortei, fiz um corte bem próximo ali o bico da garrafa. Vamos preencher todo com fita crepe. Isso vai ajudar a proteger a embalagem e também facilitar na hora da gente desmoldar a peça. Aqui já deixo a massa prescrita para você estar pausando o vídeo, né? Se você quiser utilizar a mesma massa que eu. Eu gosto primeiramente de estar misturando bem o papel com a areia. Se a sua areia tiver pedrinhas, é importante que se passe na peneira, que eu estou utilizando a areia fina. Perceba que esse molde já fica bem certinho para a gente estar apenas preenchendo aqui com a massa. A gente vai colocando a massa já na espessura certa aqui, a gente abre a massa nas mãos, né? A gente vai moldando aqui, acertando bem as bordinhas do vaso. Já procura deixar ele melhor possível. Não se preocupe se você não conseguir deixar ele no ponto certo. Depois que ele puxar um pouquinho essa massa, mais ou menos 1 hora, 2 horas, a gente volta acertando ele melhor ali com as mãos ou mesmo com auxílio de uma colher, né? Aqui eu já vou deixar um pezinho pré-pronto para a gente estar acertando ele melhor depois. Eu vou procurar deixar ele apoiado numa garrafa aqui para facilitar, né, para a massa não cair. Aqui, pessoal, esse vaso aqui, perceba que já fica um vasinho perfeito, né? Você também pode estar utilizando garrafas de refrigerante. Tem umas que tem o mesmo modelo, a parte superior da garrafa, né? O próximo ao bico. A gente aguarda secar um pouco. E aqui, pessoal, a gente sempre deixa a nossa peça secar à sombra. É preciso ele estar bem sequinho para a gente poder desmoldar, para não correr o risco de quebrar, né? E aqui a gente vai desprendendo a peça de dentro pelas laterais aos poucos para não correr o risco de quebrar a nossa peça e também não estragar o nosso molde, que dá pra gente estar reaproveitando várias vezes. Aqui eu já deixei essa parte de baixo pra gente estar fazendo o fundo agora, né? Porque não tinha como por conta do bico da garrafa. A gente sempre umedece aqui a parte do cimento que está mais seca para facilitar a aderência com a próxima massa que for vir. Aqui eu tô utilizando uma tampinha de maionese para estar moldando aqui a areia, né, pra gente fazer o fundo no nosso vaso. Isso vai deixar um pezinho para facilitar no escoamento da água depois, né? Acerto bem com a madeirinha pelo lado de dentro, olha só como fica. Pra gente deixar bem retinho pra gente colocar a massa no fundo. Aqui eu fiz mais um pouquinho de massa, a mesma massa, né? Eu abro ela primeiramente nas mãos para estar acertando o fundo aqui. Acerto também com o pincel ali nas laterais. Faço o furo de drenagem aqui com o cabo de um pincel mesmo, pessoal. A gente procura acertar bem ali nas laterais para aderir bem, né, a massa do fundo com a outra massa. Aguarda secar para a gente dar continuidade na peça. É sempre importante utilizar luvas, pessoal, para que o cimento não prejudique as nossas mãos. Vou fazer a massa aqui com menos de meio copinho de 200 gramas de papel triturado. Eu umedeço ele mais um pouco, né? Ele já tá úmido, mas eu gosto de umedecer mais para aderir melhor a areia. A mesma quantidade de areia fina. Lembrando que se a sua areia tiver pedrinhas, é importante que se passe na peneira. Essas peneiras de cozinha é muito boa para isso. Mesma quantidade de cimento. E aqui a gente vai misturando bem, pessoal. Vou acrescentar um pouquinho de detergente, mais ou menos 1 colher de café, bem pouquinho mesmo, porque a massa é pouca quantidade, né? E aqui também mais ou menos 1 colher de chá de cola branca extra forte. Essa cola ajuda bem aqui na textura da massa e deixa a nossa massa mais resistente. E também ela ajuda a massa a ficar um pouquinho mais impermeável. Não vai ficar totalmente impermeável, mas ela vai ajudar um pouco também nisso. E a gente mistura bem essa massa para desmanchar todas as bolinhas do papel. Sova bem, né? Para ficar uma massa homogênea e macia. Essa massa, pessoal, ela é muito boa para a gente estar fazendo todas as peças, assim. Se a gente tiver paciência de estar lisando, né? É importante que se trabalhe com a mão bem levinha, ela é uma massa bem boa para dar acabamento nas peças. Eu gosto muito dessa massa de papel triturado com areia. E aqui eu vou umedecer o vasinho por dentro e por fora pra gente fazer o acabamento, né? Como ele tava bem molinho, não teve como fazer todos os acabamentos antes. Aqui eu tenho um pouquinho daquela colinha de cimento que eu faço.
que sobrou de outro trabalho que eu estava fazendo, eu adiciono um pouquinho mais de cimento e vou fazer uma caldinha para estar passando por dentro e por fora do vaso, para que essa outra massa possa aderir melhor. Essa colinha de cimento que eu falo é apenas cimento, água e cola, pessoal. É a mesma massa que eu utilizo aqui para fazer impermeabilização no vaso, né? Só que ela tava um pouquinho mais dura, né? Mais espessa. Eu passo pela peça toda para a gente poder fazer acabamento e fazer também a textura. Esse vaso ficou muito fofo, eu amei esse trabalho, pessoal. Para quem gosta de suculentas, ficou uma peça perfeita aí para estar decorando aí o jardim e também deixando as nossas plantinhas mais lindas ainda do que elas já são, né, pessoal? É sempre importante as plantas, mas o vaso também faz toda a diferença, não é verdade? E aqui, pessoal, eu já vou começar aqui acrescentando a massa, onde eu tô vendo os defeitinhos aqui, para acertar a peça melhor, né? Vai ficar uma peça bem bonita, ela não vai ficar perfeitinha assim, retinha, como se fosse feita numa forma, mas vai ficar uma peça muito linda. Eu gostei muito dessa peça, pessoal, gostei de verdade mesmo. Eu sempre gosto dos meus trabalhos porque eu sei o quanto eu me dedico a eles, né? Mas eu achei muito fofo esse vaso. Eu já fiz esse vaso semana passada, o mesmo molde, né? Só que eu apenas pintei. Agora eu trouxe outra opção para vocês fazerem aí, que fica muito lindo. Aqui a gente vai fazer bolinhas com essa massa. É preciso que essa massa esteja bem macia, né? Pra gente conseguir moldar as bolinhas. Eu troquei de luva porque é bom uma luva mais fininha, pra gente conseguir ter a sensibilidade, né? De sentir a massa, pra gente conseguir moldar as bolinhas. Essa luva minha já tá bem velhinha, mas ela serve ainda para tá fazendo esse tipo de trabalho, né? Porque ela não tá furado, ela só tá rasgada onde eu puxo ali para vestir elas nas mãos, mas dá para estar utilizando ainda para fazer esse tipo de trabalho. A gente vai estar fazendo várias bolinhas e a gente passa essa caldinha de cimento que eu fiz aqui, apenas com cimento e água, né? Como eu disse, eu utilizei o restante da latinha de cimento que sobrou, a colinha que eu tinha feito para fazer outro trabalho, mas só cimento e água já é o suficiente. E aqui eu vou adicionando as bolinhas por toda a borda do vaso, uma próxima à outra, deixando um pouquinho só de espaço, bem pouquinho, né? E a gente vai acrescentar as bolinhas e eu vou amassar elas um pouquinho, deixando elas um pouquinho mais achatadinha. Se quiser deixar redondinha também, fica muito bonito. Eu quis achatar elas um pouquinho para elas ficar mais baixa do que as bordas do vaso, né? Para destacar tanto as bolinhas quanto as bordas do vaso também, para deixar um charme a mais aqui na peça. E a gente vai fazendo aos poucos essas bolinhas e vai acrescentando aqui na borda do vaso, pelo lado de baixo da borda, né? Sempre que preciso for, a gente passa novamente aquela caldinha de cimento para umedecer a peça e ela possa aderir melhor a essas bolinhas. E aí, pessoal, o que você está achando dessa ideia? Você também gosta de incrementar aí os seus vasos para decorar o seu jardim e a sua casa? Eu gosto muito, pessoal. Acho que dá um charme todo especial aí, né? Pra gente decorar as plantinhas com plantinhas naturais. Eu gosto bastante. Eu acho que dá um destaque todo especial aí, onde a gente decora com essas peças aí. Quando põe plantas naturais, melhor ainda, né, pessoal? Essa peça pode ser utilizada a sol e chuva, fica uma peça muito resistente, embora seja utilizada aqui o papel, né? A gente fazendo todos os acabamentos, ele vai ficar uma peça bem durável. Eu já tenho vasos feitos apenas com papel e cimento, sem utilizar areia, há anos no jardim, pessoal. E aqui com a mesma massa a gente vai acrescentando aqui por toda a lateral do vaso, não precisa fazer uma espessura muito grossa, né? E a gente com um palitinho de churrasco já vai acertando ali pelo lado de baixo ali das bolinhas, para essa massa não ultrapassar sobre as bolinhas, né? Apenas ficar ali próximo, deixando um espacinho pequeno ali da espessura do palito mesmo. A gente já vai acertando ali enquanto a massa ainda tá molinha para facilitar.
E a gente vai fazer uma textura linda que vai dar um destaque todo especial quando a gente for fazer a pintura. Fica muito bonito mesmo. Com os dedos mesmo, pessoal, com os 2 dedos, eu vou dando batidinhas de forma aleatória por toda a peça, acertando ali pelo lado de baixo também os pezinhos, né? E aqui com o auxílio do cabo do pincel, é um pincel velhinho que eu tenho apenas um cabo, mas serve bastante para fazer várias coisas aqui no artesanato, pessoal. E aqui com o dedo mesmo, eu já vou acertando ali a distância do pezinho e da parte da massa da textura, né? Para ressaltar aqui, para deixar uma meia separação, e já vou dando batidinhos novamente com a ponta dos dedos. E a gente espera até que a massa fique um pouco mais firme. E agora que ela um pouquinho mais firme, eu esperei mais ou menos 1 hora, eu volto novamente com o auxílio do pincel, com o auxílio das cerdas do outro pincel, vou dando batidinhas com o pincel úmido, né? Com o cabo do pincel, eu vou alternando as texturas, pessoal, o tipo de textura. E a gente aguarda secar. Depois dele ter secado de um dia para o outro, a peça ainda está úmida, né? Porém, já está bem firme, ela não estraga mais se a gente pegar nela. Eu vou fazer a calda de cimento com 1 colher de cimento e um pouco menos de meia colher de cola, mais ou menos 1 colher de chá, né, de cola. Eu vou fazer uma natinha, foi a mesma natinha que eu utilizei lá no início do vídeo, né, que eu faço a colinha para fazer os artesanatos. Aí eu utilizei o restante que sobrou de outro trabalho. A gente não pode desperdiçar, não é verdade, pessoal? Eu vou passar pela peça toda, fazer a impermeabilização da peça, né? Sempre tampando algum buraquinho que tiver, procurando não deixar excessos nesses detalhes que a gente fez para não tampar, né? E a gente vai espalhando bem essa natinha de cimento para não tampar os detalhes, mas procurando passar por toda a peça certinho, para que essa peça possa ficar protegida contra efeito de umidade. Isso vai dar uma durabilidade maior na nossa peça, pessoal. Sempre faça acabamento na peça toda, nos furinhos de drenagem também. E a gente aguarda puxar essa natinha e vai passando as mãos, porque a gente fez textura no vaso, mas a gente não quer risco de pincel, né, pessoal? Nesse tipo de textura aqui, eu quero que apareça texturas que a gente fez sem os riscos do pincel passado com a natinha. E a gente vai retirar o excesso ali de onde ficou, né, entre uma bolinha e outra. Se ficou algum excesso, a gente retira para destacar melhor as bolinhas. E a gente vai fazer isso 3 demãos, espera secar mais um pouco, faz a próxima demão, faz o mesmo processo durante 3 vezes e espera secar totalmente e curar a nossa peça, sempre secando a sombra. Vou passar aqui a tinta acrílica branca, PVA, né? É sempre importante que seja uma tinta acrílica para a parte externa, porque esse vaso vai ficar a sol e chuva, né? E aqui com a esponjinha macia, eu vou dando batidinhas para ficar uma textura a mais aqui no nosso vaso. Essas batidinhas também vai dar uma nova textura, né? Eu vou passar pela peça toda, sempre faço acabamento na peça toda, né? É muito importante para proteger melhor a nossa peça e ela perdurar bonita por mais tempo. E aqui a gente aguarda secar essa tinta, né? Por 24 horas. E aqui, novamente, eu vou, depois que está totalmente seco o nosso vasinho, vou misturar um pouquinho de tinta acrílica branca, a mesma que eu passei no fundo do vaso, né? Que eu fiz o fundo de pintura. Um pouquinho de resina acrílica, à base de água, e vou com pigmento marrom. Ponho um pouquinho aqui, eu quero um pouquinho mais escuro, vou adicionar o pigmento preto, um pouquinho só, apenas para dar uma escurecida nesse marrom. Ficar um marrom um pouco mais fechado, né? E a gente vai passar pela peça toda. Aqui pelo lado de fora e nas bordas do vaso pelo lado de dentro também, para deixar um acabamento mais bonito na peça. E aí, pessoal, você também gosta desse tipo de trabalho? Gosta de aproveitar os materiais? É muito bom, né, pessoal? Além da gente economizar, a gente ainda ajuda a natureza, não é verdade? E aqui pelas bordas do vaso, também pelo lado de dentro, eu faço o mesmo acabamento para deixar o vaso mais bonito. Quando for plantar, né, ficar um acabamento mais perfeito aí de pintura no vaso.
E aqui, pessoal, eu não espero essa tinta secar, ela apenas puxa um pouquinho, vem com pano úmido em água, vou passando de leve. Dessa vez eu não vou tirar muito a tinta, vou tirar um pouco, mas vou deixar, né, ela realçando também, mas eu quero que apareça um pouco da parte branca do vaso. E ali sobre as bolinhas também eu vou retirar apenas a parte superior ali do meio das bolinhas, pra gente dar um efeito todo especial de pintura aqui na nossa peça. Fala pra mim se você faria uma peça dessa ou se você compraria uma peça dessa se você tivesse oportunidade. Aqui, pessoal, eu tiro só a parte superior ali das bolinhas, né? A parte da onde fica entre uma bolinha e outra eu não retiro. E aqui eu vou com o pigmento verde, vou dar um pinguinho aqui do lado e com o pigmento azul escuro também. E um pouquinho de resina acrílica, só aqui um pouquinho aqui do lado. E eu vou misturar esses pigmentos com a resina, mas eu não vou misturar os dois pigmentos para se tornar um só. Eu apenas vou mesclar os dois, né? E aqui só sobre a bolinha onde eu retirei a parte marrom, eu vou passar essa tinta, vou deixar ela meia manchadinha, para dar um charme todo especial aqui na nossa peça. Olha só como vai ficando. A gente vai passando aqui no meio, onde eu tirei a parte marrom. E aí, se precisar retocar aqui nos rejuntinhos, aqui no meio, entre uma bolinha e outra, a gente já tem ali a tinta marrom do lado, a gente já retoca, né? E eu vou deixar elas manchadinhas de branco, de azul e um pouquinho mescladinha, né? Ali com a outra cor que ficou misturado com o azul, né? Não ficou verde, ficou uns azul com cor diferente, né? Uns azul mais claro, um azul mais escuro e a parte do branco também. Eu vou deixá-las mescladinhas. E aí, a gente vai retocando novamente a parte mais azul, mais escuro, vai deixando umas partes mais clarinhas, a gosto, né, de cada um. Você pode pintar aí a cor que você gosta mais, que você acha que combina. A gente já guarda secar, pessoal. Depois de totalmente seco, a gente vem com resina acrílica à base de água e passa pela peça toda. Eu sempre gosto de começar pelo lado de dentro, né? Porque depois eu viro o vaso e já passo pelo lado de fora. E a gente vai esticando bem essa resina para que ela não escorra, né? Sempre espalhando bem, a gente vai fazer de 2 a 3 demãos, sempre aguardando a secagem entre uma demão e outra, conforme o fabricante pede, né? E olha como ficou, pessoal, eu amei o resultado. Fala pra mim se vocês gostaram também. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!